Olá galera do sexto ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, vídeo de matemática, né? Sexto ano. Como vocês já viram com a professora Annelise, né? Critério de divisibilidade, já começaram a estudar isso. Hoje a nossa aula vai dar continuidade a isso, né? Então hoje a nossa aula do dia 23/4/2020, como o professor sempre escreve de forma diferente. 3 vezes 8, 24, menos 1 vai dar 23. 2 elevado ao quadrado, você vai estudar a potência, então 2 elevado ao quadrado é 4, nós estamos no mês 4. 2 vezes 10 ao cubo, 10 ao cubo é 1000, e 2 vezes 1000, 2000, mais raiz quadrada de 400, que é 20, então 2020. Então nós estamos no dia 23/4/2020, a nossa aula é a aula de número 8, depois vai ter a anotação de uma tarefinha aqui que nós vamos voltar a falar dela no final, tá? Já que nós estamos falando da página 88 e da página 89, vai ficar a tarefinha de vocês com alguns exercícios, 5, 6, 7 na página 88 e na página 89, exercício 8. Sempre daquela forma, dessa vez não vai ser necessário que vocês copiem o exercício. Coloque só o número da página, coloquem a data e resolvam o exercício, né? Partindo daí, nossa aula então hoje é critério de divisibilidade. Vocês já estudaram a divisibilidade por 2 com a professora Annelise. Perceberam lá que o número é divisível por 2 quando ele for um número par. E quando é que ele é par, professor? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Todo número onde a sua unidade termina em 0, 2, 4, 6 e 8, esse número é par, e todo número par sempre vai ser divisível por 2. Hoje, nosso critério de divisibilidade, nós vamos começar com a divisibilidade por 3. Nós vamos falar de algumas, não vai ser possível falar de todas, mas algumas, né? E aí eu vou pegando o livro e vou falando para vocês da página, eu vou só comentando a respeito da página. Não se preocupe, eu sei que é difícil vocês acompanharem a minha leitura no livro, sendo que nem todo mundo tem o livro impresso, mas tem o livro digital. Mas enquanto eu estou falando só aqui, você não precisa se preocupar em ir lá no seu livro digital para ver, tá? Porque eu vou pegar o livro, eu mostro depois, aí com calma, depois de assistir a videoaula, você vai lá no seu livro digital e faça o exercício, leia os conceitos, vão lembrar do que o professor falou na videoaula. E isso vai colaborar com o aprendizado de vocês. Então, partindo desse princípio, o nosso critério hoje é divisibilidade por 3. Eu quero lembrar que o critério de divisibilidade, ele é muito importante. Ele é muito importante para vocês entenderem uma divisão, né? Perceber quando é que a divisão é exata e não exata, porque ele só é divisível quando a divisão é exata, né? E quando é que ela é exata? Quando o resto é zero, vocês viram comigo nas aulas anteriores. Então, a partir disso, a gente começa o critério de divisibilidade, que também vai colaborar com vocês quando começarem a estudar a decomposição de fatores primos. Então aí é importante, muito importante, que vocês se atenham a esse conhecimento, tá? E vamos pensar com calma, analisar com calma e verificar o que o professor está falando em sala. É importante lembrar que num critério de divisibilidade você tem a divisão, que foi escrita aqui para vocês. Eu vou fazer alguns exemplos. Esse exemplo aqui está no livro de vocês, tá? Depois vocês podem fazer lá, terminar de preencher o quadrinho para entender melhor. Eu vou fazer 3 exemplos com vocês agora, mas depois com calma você vai lá no seu livro e tenta fazer para ver se realmente aprendeu. Nós vamos falar dessa divisibilidade por 3. Então partimos aqui dessa tabelinha que eu coloquei para vocês, onde tem divisão, dividendo, divisor, quociente, resto e soma de algarismo. Aqui a gente acaba fazendo um pouquinho daquela retomada, da retomadazinha da divisão, né? Então vamos partir para isso. Nós vimos aqui os elementos da divisão. Então eu tenho 12 dividido por 3. O meu dividendo é sempre, aqui no caso, 12, né? Nesse caso o maior número 12. Meu divisor é o número 3, e o meu quociente é o resultado dessa divisão, é quando você pega o 12 e divide por 3. 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 3, 12, 12 menos 12 vai dar 0. Percebendo que o nosso quociente aqui é o 4, o quociente é o resto da divisão. E depois eu tenho o quociente é o valor que está aqui na divisão, e depois eu tenho o resto da divisão, que é 0. Tá? Deixa eu colocar esse 4 mais bonitinho. E aí eu tenho a soma do algarismo. Que soma é essa, professor? Você vai pegar o dividendo e vai somar os algarismos. Você vai pegar aqui, ó, 1 mais 2. 1 mais 2 deu 3. Vamos fazer agora com 132. 132, né, que é o meu dividendo.
O 3 é o divisor, vamos descobrir o quociente fazendo a divisão por 3. Então eu tenho aqui, ó, 13 dividido por 3 vai dar 4, 4 vezes 3, 12, para 13 sobra 1, né? Abaixando o 2 aqui, eu tenho 12 por 3 vai dar 4, 3 vezes 4, 12, 12 menos 12 vai dar 0. Então aqui o meu quociente é 44 e o meu resto é 0. Vamos somar o algarismo. O algarismo tem 1 mais 3 mais 2. Nesse caso o algarismo é 6. Vamos agora fazer o 125. Vamos pegar lá, 125 divide por 3. Então, ó, 12 por 3 vai dar 4, 3 vezes 4, 12. Restam 0, abaixo 5. 5 dividido por 3 vai dar 1, 3 vezes 1 é 3. 5 menos 3, sobram 2. Então, eu tenho aqui meu dividendo, 125. Meu divisor é 3. Meu quociente é 41. E meu resto é 2. E a soma do algarismo eu tenho 1 mais 2 mais 5. Que vai ser igual a 8. Percebemos isso. Aí eu vou fazer uma perguntinha para vocês bem rapidinho, né? Quais esses números nós conseguimos dividir ele exatamente por 3? Né? No caso, quais deles foram possíveis ser divisíveis por 3? Né? Então nós vamos perceber aqui que o 12 ele é divisível por 3 porque ele tem resto 0. O 132 é divisível por 3 porque tem resto 0. E o 125 não é divisível por 3 porque ele tem resto diferente de 0. Ele não é uma divisão exata por 3. Então, nesse caso, vocês perceberam que o 12 e o 132 são o que a gente chama de divisíveis por 3. Né? Eles são divisíveis por 3. Observe uma coisa. Na soma dos algarismos, quando você tem lá, ó, 12, você pega o algarismo 1 mais 2, ele é 3. 132, você pega 1 mais 3 mais 2 é 6. 125, 1 mais 2 mais 5 é 8. Então nós vamos perceber o seguinte, esses números que foram divisíveis, né, foram divididos aqui, quando a divisão é 0, resto 0, você percebe que a soma dos algarismos eles são um número que a gente chama de múltiplo de 3, ou seja, ele tem na tabuada do 3, ele é possível, né? Então, tipo, 3 vezes 1 é 3, 3 vezes 2 é 6. Então você percebe que esse número ele é divisível por 3, porque a soma dos seus algarismos é também divisível por 3. Aí lá no livro de vocês, ele vai definir isso para vocês. Ele diz o seguinte: todo número vai ser divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos forem múltiplos de 3, certo? Ou seja, quando a soma dos seus algarismos também é divisível por 3. Aqui se você pegar 3 divide por 3, 6 divide por 3. Professor, como assim? Eu não consegui entender. Vamos pensar assim. Vamos fazer de outra maneira aqui para vocês. Vamos fazer a seguinte situação. Eu tenho um número que é 192. Eu quero saber se esse número é divisível por 3. Eu vou ter que fazer a divisão? Não, basta fazer o quê? Se você pegar 1 mais 9 mais 2, você vai somar. 1 mais 9, 10. 10 mais 2 é 12. 12. Será que se eu pegar o 12 e dividir por 3, vai dar exato? Vai, né? 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, resta 0. Então, ó, se o 12 é divisível por 3, então esse número aqui, ó, o 12 é a soma dos 3 algarismos, né? Então esse número aqui, 192, também é divisível por 3. Vocês podem fazer essa divisão e estar verificando isso. Né? Mais um exemplo. Então, não entendi. Então vamos fazer aqui, ó, 163. Será que 163 é divisível por 3? Então vamos pegar, vamos verificar. 1 mais 6 mais 3. Ó, 1 mais 6, 7. 7 mais 3, 10. Pergunto para vocês, 10 tem na tabuada do 3? Não tem, né? Se 10 não tem na tabuada do 3, então esse número aqui não é divisível por 3. Porque se eu pegar o 10 e dividir por 3, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 3, 9, e 10 menos 9 é 1. Então logo, ó, tem resto 1, diferente de 0. Então se a soma dos algarismos não tem na tabuada do 3, então esse número não é divisível por 3. Então esse aqui não é divisível por 3. Né?
Então, para ser divisível por 3, a soma dos seus algarismos também tem que estar na tabuada do 3. Ou seja, tem que ser um múltiplo de 3. Como vocês não viram ainda múltiplos, eu quero lembrar que se vocês pegarem a soma do algarismo e dividirem por 3, vocês vão perceber se a divisão é exata, esse número é divisível por 3. Se a divisão não é exata, esse número não é divisível por 3. Espero que tenham entendido o que eu tenho falado em relação à divisibilidade, né? Então, sempre lembrando que quando você faz uma divisão, para saber se é divisível, tem que ser resto zero. Então, por que eu aprendo o critério de divisibilidade? Para eu não precisar fazer toda hora a divisão. Basta fazer o que? A observação da soma dos algarismos, eu vou saber se é ou não divisível por 3. Então, ok, gente? Vamos dar continuidade? Então, agora eu vou falar para vocês da divisibilidade por 4, né? Então, vamos ver que é um pouquinho diferente. Deixa eu apagar aqui. Nós vamos falar da divisibilidade por 4. Divisibilidade por 4. Professor, na divisibilidade por 4, eu posso também fazer a soma do algarismo? Não. A soma do algarismo ele só vai servir para o 3, nós vamos ver lá na frente, que também para o 9. No caso do 4, eu vou ter que ter outras regrinhas. E o seu livro traz lá para vocês, depois com calma, vocês podem olhar lá, ele traz a questão da divisibilidade por 4. Ele fala assim, ó, um número natural é divisível por 4 quando os algarismos da unidade e da dezena forem 0 ou formem um número divisível por 4. Como assim? Não entendi, professor. Ele está falando que esse número só vai ser divisível por 4 quando o número da unidade da dezena, certo? Então nós temos aqui, ó, vamos pegar o número 124. 124, eu quero saber se ele é divisível por 4. Posso fazer a divisão, 124 divide por 4 para verificar isso. 12 por 4 vai dar 3, 3 vezes 4, 12, menos 12, restam 0. Abaixo 4, 4 por 4 vai dar 1, 4 vezes 1 é 4, restam 0. 124 dividido por 4 deu 31, resta 0. Então esse número é divisível por 4? É divisível por 4. Mas como é que eu faço para não verificar através da divisão? Ele está falando que o número da unidade e da dezena tem que ser múltiplo de 4. Então olha só. Unidade 4, né? Unidade, dezena 2. Então, olha só. A unidade e a dezena deu 24. 24 tem na tabuada do 4? Aí precisa saber a tabuada, né? Então, se eu pegar um número, 4 vezes 6 vai dar 24. Então, ó, 24 tem na tabuada do 4. Então, esse número é divisível por 4. Ele é divisível por 4. Nem precisei fazer a divisão para saber disso. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Vamos colocar 3.100. 3.100 é divisível por 4? Lembra que quando eu li para vocês o número divisível por 4, eu chamei atenção para isso? Que o número ele é divisível por 4 quando a unidade e a dezena for 0 e 0. Né? Então aqui já consigo definir sem precisar fazer a divisão. A unidade é 0 e 0. Né, a unidade é a dezena, então toda vez que isso acontece, eu já posso afirmar sem medo que esse número é divisível por 4. Então toda vez que a sua unidade for 0, 0, ele é divisível por 4. Toda vez que a sua unidade e a dezena forem múltiplo de 4, ele é divisível por 4. Ah, professor, peraí, 150, vamos fazer assim, 150 é divisível por 4? Olha, qual é o algarismo da unidade da dezena? Da unidade eu tenho aqui o algarismo 0, da dezena o algarismo 5. Então, ó, 50 tem na tabuada do 4? Se tiver 50 na tabuada do 4, você vai poder falar que esse número é divisível por 4, mas se não tiver, ele não tem. Então, automaticamente, ó, se você fizer a divisão normal, você vai perceber que ele não é divisível por 4, porque não tem nenhum número que você multiplica por 4 que vai dar 50, porque ó, 10 vezes 4 é 40, 11 vezes 4, 44, né? 12 vezes 4, 48,
13 vezes 4, 52. Então já passou. Então nesse caso, ó, esse número não é divisível por 4. Por que eu já sabia que não é divisível por 4? Porque ele fala lá que a unidade é dezena. Se for divisível por 4, então aí o número é divisível por 4. Ou seja, tem que ser 0, 0, ou esses dois números têm que ser divisíveis por 4, tá? Aqui nós falamos da divisibilidade por 4. Então nós falamos por 3, quando a soma dos algarismos também forem divisíveis por 3, né? No caso, a soma do algarismo 1 mais 2 deu 3, e 3 dividido por 3 vai dar 1, resto 0, então eu posso afirmar que 12 é divisível por 3. Então a soma dos algarismos vai me ajudar a verificar se é divisível por 3. A divisibilidade por 4, eu tenho que observar a unidade e a dezena. Se a unidade e a dezena forem múltiplos de 4, ou seja, divisível por 4, então eles também serão divisíveis por 4. Até aí eu espero que esteja tudo bem, né, gente? Aqui não dá pra gente ter aquele controle. O professor está falando muito rápido, lembra? Então eu gostaria que, se alguém perceber isso, se estiver muito rápido, dá um toquezinho no professor. Tá? Agora nós temos um meio de comunicação. Vocês podem nos ajudar também para estar iniciando em relação a isso. Então nós verificamos divisíveis por 3 quando a soma dos algarismos também for divisível por 3. Divisível por 4 quando a unidade e a dezena forem divisível por 4 ou terminar em 0 e 0. Certo? Vamos dar continuidade. Nós vamos falar agora da divisibilidade por 5. Divisibilidade por 5. Né? A divisibilidade por 5, lá no seu livro ele fala para vocês de uma forma bem simples, que todo número, né, na página 87, depois vocês vão poder conferir, tá? Não se preocupe em conferir isso agora, que o que eu estou falando está escrito no seu livro, você vai poder ver com mais calma, sem problema nenhum. Lá no seu livro ele diz assim: um número natural é divisível por 5 quando o algarismo da unidade for 0 e 5. Ou seja, aqui está fácil. Então, toda vez que eu observar que o número terminou em 0 ou 5, eu posso afirmar sem medo que esse número é divisível por 5. Vamos ver um exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo. Vamos pegar aqui, exemplo. 60. 60 é dividido por 5? Não sei, vamos ver, quero saber, né? Dividido por 5. Então, ó, vai dar 6 por 5, vai dar 1. 5 vezes 1, 5. Vai dar 6, falta 1, abaixo 0. 10 por 5 vai dar 2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, 0. Então, nós observamos que 60 deu uma divisão exata, né? Então, ó, 60 dividido por 5, nós percebemos que é possível. Né? Então, 60 dividido por 5 dá 12, resto 0. Então, nós podemos afirmar que 60 é divisível por 5. Mas, como eu falei lá no começo, já dava para saber porque 60 é um número que termina em 0. Todo número que terminar em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, olha só, 125. 125 é divisível por 5? Já posso afirmar que sim, né? É divisível por 5. Como é que eu sei que é divisível por 5? O professor já falou. Terminou em 0 e terminou em 5. Então, 125 terminou em 5, ele é divisível por 5. Todo número vai ser divisível por 5 quando ele terminar sempre em 0 ou 5. Tá? Essa é uma regrinha que vai ajudar você a compreender a divisibilidade, o critério de divisibilidade. Tá bom? Depois nós vamos para um outro exemplo. Agora nós vamos falar da divisibilidade por 6. Divisibilidade por 6. Bom, aqui eu preciso fazer uma coisa. Eu tenho que fazer a divisão por 6? Preciso fazer isso? Vamos ver uma coisa? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver alguns exemplos. Vamos pegar aqui. 648.
648, ele é divisível por 6? Não sei. Vamos fazer a divisão? Então vamos pegar aqui do ladinho. 648 dividido por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1, que vai dar 6, resta 0. Abaixo 4. 4 não dá por 6, 0 no quociente, abaixamos o 8. 48 por 6 vai dar 8, 6 vezes 8, 48, então resta o 0. Percebemos que 648 dividido por 6 vai dar 108, 108, resta o 0. Vamos fazer um outro. Vamos pegar lá. 132. 132 é divisível por 6? Vamos ver? Então, novamente, 132 divide por 6. É isso que eu quero saber. 6 por 13 por 6 vai dar 2. 2 vezes 6, 12. Para 13 sobra 1. Abaixamos uma unidade. Então, agora eu tenho 12. Menos uma dezena, mas uma unidade de 12. 12 por 6 vai dar 2. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, 0. Então, deu 22, resta o 0. 22, resta o 0. Vamos pegar um outro número agora. 944. 944 é divisível por 6? Vamos ver? 944 dividido por 6. Vamos ver. 9 por 6 é possível, vai dar 1. 6 vezes 1 é 6, para 9 faltam 3. Achamos o 4. 34 por 6 vai dar 5 vezes 6, 30. Sobrou 4. 4 não dá por 6, abaixamos o outro 4. 44 por 6 vai dar 7. 6 vezes 7, 42. 44, sobram 2. Percebemos aqui, que deu 157, resto 2. Olha, percebemos aqui que 648 é divisível por 6, 132 é divisível por 6, 944 também é divisível por 6. Mas será que eu vou precisar fazer sempre essa divisão por 6 para saber se ele é divisível por 6 ou não? Então, olha, precisamos pensar da seguinte forma. Eu não tenho como garantir isso para vocês, tá? Mas eu posso observar uma coisa. Se eu pegar lá, vamos analisar aqueles números, já com alguns critérios já estudados por vocês, tá? Vamos observar aqui o número. 648 é divisível por 2? Sim, porque ele é um número par, terminou em 8. 648 é divisível por 3? Vamos ver aqui. Para ter certeza, tenho 6 mais 4 mais 8. 6 e 4, 10. 10 mais 8, 18. 18 tem na tabuada do 3, então também é assim. É divisível por 3. Vamos pegar o 132. 132 divide por 2? Sim, né? Porque ele é um número par. Então é divisível por 2. 132 é divisível por 3? Vamos observar. Como que eu faço? Somos algarismos. Então eu tenho 1 mais 3 mais 2 é igual a 6. Então também é sim, é divisível por 3. 944 é divisível por 2? Sim, porque ele é um número terminado em par. Todo número terminado em par é divisível por 2. E 944 é divisível por 3? Vamos pegar aqui, 9 mais 4 mais 4. 9 mais 4 vai dar 13. 13 mais 4 é 17. 17 não tem na tabuada do 3, então não é divisível por 3. Então aqui eu percebo que o número, para ser divisível por 3, ele tem que ser divisível por 2, né? Observe que aqui nós achamos divisível por 2 e por 3. Aqui é divisível por 2 e por 3. Aqui é por 2, mas não é por 3. Então aqui nesse caso, eu posso fazer uma regrinha para os números divisíveis por 6. Um número é divisível por 6 toda vez que ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo.
Se o número é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, ele sempre será divisível por 6, tá? Então essa aqui é uma regrinha para a divisibilidade por 6. Todo número será divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. E aí fica mais uma regrinha para vocês agora. Vamos para mais uma. Vamos verificar agora a divisibilidade por 8, né? Nós ainda temos mais 3 casos que eu vou ver com vocês de divisibilidade. Vamos ver a divisibilidade por 8. Quando é que um número é divisível por 8, né? Então vamos pegar aqui. O número 32.520 e o número 12.000. Nós queremos saber se esse número é divisível por 8, tá? Então, olha só. Se eu pegar esse número e fazer a divisão, eu vou pegar lá e vou fazer o seguinte. 32.520 divide por 8. Vou fazer a divisão. 32 por 8 vai dar 4, que vai dar 32. Resta um 0, abaixamos o 5. 5 por 8 não dá, então 0, abaixamos o 2. Vamos ter 52. 52 por 8 vai dar 5 vezes 2, 6 vezes 8, 48. Então aqui vai dar 8. Vai dar 6 vezes 8, 48. 52 menos 48 sobram 4. Então vamos abaixar o 0. Então tem 40 por 8, que vai dar 5, que vai dar 40, resta 0. Então eu percebi que a divisão deu o resto 0. Agora 12.000. Se eu pegar o 12.000 e dividir por 8, eu também vou perceber que isso aqui vai dar resto 0, tá, gente? Fazendo essa divisão, você vai perceber que o resto dessa divisão é 0. Com isso, eu posso dizer assim. Um número é divisível por 8, né, toda vez que os 3 últimos algarismos, no caso a centena, a dezena e a unidade, forem um múltiplo de 8, ou seja, um número divisível por 8. Nesse caso, se eu não quiser fazer 32.520, eu posso fazer só 520. Se esses 3 números são divisíveis por 8, então esse número todo é divisível por 8. E todo número terminado em 000 também é divisível por 8. E essa definição também se encontra lá no seu livro, que você pode olhar com mais calma, tá? Um número natural é divisível por 8 quando os algarismos da unidade, da dezena e da centena forem 00 ou forem um número divisível por 8, que eu acabei de falar agora. Ó. Os algarismos da unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena. Aqui é 000, é divisível por 8. 520 é unidade, dezena e centena, também eles são divisíveis por 8, então logo eles são números que são divisíveis por 8. Ou seja, então 32.520 é divisível por 8. Vamos para mais um caso. Até aí espero que esteja tudo bem, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, depois pode deixar um comentário lá pra gente, que a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Espero que não esteja muito rápido para vocês, porque a gente também tem um tempo para não cansá-los tanto. Vamos falar da divisibilidade por 9. O conceito da divisibilidade por 9 é o mesmo conceito que a gente já estudou na divisibilidade por 3, certo? Um número, ele só vai ser divisível por 9, divisibilidade por 9. Um número só vai ser divisível por 9 quando a soma dos seus algarismos também forem múltiplos de 9, ou seja, for divisível por 9. Se eu pegar lá 18 é divisível por 9, eu não preciso fazer essa divisão, basta fazer a soma do algarismo 1 mais 8. 1 mais 8 é igual a 9, e 9 divide por 9, então esse número é divisível por 9. 136 é divisível por 9? Vamos ver? Ó, 1 mais 3 mais 6. 1 mais 3, 4. 4 mais 6, 10. 9 dividido por 10 vai restar 1. Então esse número aqui, se tem um resto, ele não é divisível por 9. Ele não é divisível por 9. 32.520. Será que esse número é divisível por 9? Vamos lá, professor. Então vamos pegar lá. 3
mais 2, mais 5, mais 2, mais 0. Observem aqui, ó. 3 mais 2 vai dar 5. 5 mais 5, 10. 10 mais 2, 12. 12 mais 0 vai ser 12. 12, tem na tabuada do 9? Não, né? Então ele não é divisível por 9. Então nesse caso, ó, não é divisível por 9. Não é divisível por 9. Será que 8.782 é divisível por 9? Vamos ver? Ó, 8 mais 7 mais 8 mais 2. 10, 17, 17 com 8 vai dar 25. 25 tem na tabuada do 9? Não, né? Então também não é divisível por 9. Então, para saber se o número também é divisível por 9, nós temos que fazer o quê? Fazer a soma dos algarismos. Com isso, eu posso entender que todo número que for divisível por 9, ele também vai ser divisível por 3, né? Porque o 9 é múltiplo de 3, então todo número que eu dividir por 9, ele vai ser divisível por 3. Mas nem todo número que eu dividir por 3 vai dividir por 9, tá? Preste muita atenção nisso. Nem todo número que eu dividir por 3 vai dividir por 9. E finalizando o nosso critério de divisibilidade, vamos falar do último. O nosso último critério está lá na página de número 88, né? Na página 88, e esse critério é justamente, na página 88, é a divisibilidade por 10. Né? Então, todo número que terminar em 0, categoricamente você vai poder falar esse número é divisível por 10. Tá bom? Então, todo número terminado em 0, você vai poder afirmar que é divisível por 10. Certo? Então, nós falamos aqui do nosso critério de divisibilidade. Né? Alguns exemplos você pode pegar lá. 50 divide por 10, 40 divide por 10, 12.000 terminou em 0, divide por 10. Então, todo número que é divisível por 10, ele também vai ser divisível por 5, mas nem todos por 5 será por 10, tá bom? Assim a gente vai estar terminando a nossa aula de hoje, porém nós falamos aqui, ó, rapidamente, divisibilidade por 3, divisibilidade por 4, divisibilidade por 5, por 6, por 8, por 9 e por 10. Se alguém tiver curiosidade, pode pesquisar, que existe uma para o 7, para o 11, para todos os outros números, tá? Porém, nós falamos 10 porque é a que a gente mais utiliza, tá bom? Relembrando também a do 2 que vocês aprenderam com a professora Nelise. Então, a partir daqui, eu vou deixar para vocês de tarefa, né, no livro EDB, página 88, exercício 5, 6 e 7, na página 89, exercício 8. Esses exercícios vocês podem resolver no caderno, só colocando a data, o número da página e fazendo a resolução deles, tá? Mas preste muita atenção na leitura, porque quando ler o exercício, vocês vão poder lembrar do que eu estou falando e retornar ao livro de vocês e ler os conceitos que eu falei para vocês, tá? Quando é divisível por 3, quando é por 4, quando é por 5, por 6, por 8, por 9 e por 10. Ok? Fica aqui um grande abraço para vocês e bons estudos aí, tá, gente? Foco total!